Vamos continuar então com o nosso estudo sobre o livro de Josué. Agora queremos observar que quando nós lemos Deuteronômio 1, 43 a 39, 3, 18 a 22, 11, 22 a 25 e 31, 1 a 8, e logo em seguida lemos Josué capítulo 1, dá-se conta imediatamente das semelhanças que há entre os dois livros. Josué é mais um livro de ensinos proféticos do que histórico, embora seja classificado no conjunto dos livros históricos do Antigo Testamento. Seu autor tinha mais interesse em relatar verdades espirituais do que históricas, propriamente ditas. No começo, Israel prevalecia, conquistando, pois todo o povo formava um só exército. Então, Israel ele prevalecia, havia uma unidade militar que dava condição de Israel experimentar grandes vitórias debaixo do comando de Josué. Mas depois que já estava estabelecido em seus territórios, ou seja, cada tribo no seu, eles perderam esta união, passando a lutar individualmente. O resultado foi que deixaram de ter vitórias como antes. Em Josué, capítulo 13, versículo 13, nós já começamos a ver isso acontecer. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode conferir comigo. Porém, os filhos de Israel não expeliram os jezureus, nem os maacateus. Antes, Gessur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. No capítulo 15, versículo 14, nós lemos: E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados em Anak. Aí no capítulo 15, versículo 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. No capítulo 16, versículo 10, e não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos sendo-lhes tributários. O mesmo acontece no capítulo 17, do versículo 12 a 18, no capítulo 23, 4, 5, 12 e 13. Então, há 7 características especiais em Josué. Ele é o primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento a relatar a história de Israel como nação na Palestina. Oferece interessantes aspectos da vida de Josué como sucessor de Moisés. Terceiro, ele registra diversos milagres em favor de Israel, sendo os 2 mais notáveis, a queda de Jericó, no capítulo 6, e o dia longo na batalha em Gibeão, no capítulo 10. É o principal livro do Antigo Testamento a descrever o conceito de guerra santa, como missão específica e limitada, prescrita por Deus no conceito mais amplo da salvação. Josué ressalta 3 grandes verdades no tocante ao relacionamento entre Deus e o seu povo do pacto. Primeiro, a sua fidelidade. Segundo, a sua santidade. Terceiro, sua salvação. Então, através de Josué, nós aprendemos sobre a fidelidade de Deus, a santidade de Deus e a salvação que Deus oferece ao seu povo. Também, o livro de Josué ressalta a importância de manter a memória dos atos redentores de Deus em favor do seu povo e de perpetuar esse legado de geração em geração. Apresenta um prolongado relato do pecado de Acã e seu subsequente castigo no capítulo 7, juntamente com outras admoestações, advertências e castigos, enfatizando a importância do temor do Senhor no coração do seu povo. Portanto, o livro de Josué nos oferece uma grande lição sobre o relacionamento com um Deus que é santo, que é fiel e que é um Deus que salva. Porém, é um Deus que não desconsidera o pecado na vida do seu povo. Então, se nós queremos ter um relacionamento com Deus baseado nas promessas de Deus, nas conquistas que Deus tem para nos dar,
precisamos desenvolver no nosso coração o temor do Senhor. Bom, houve uma transferência da incumbência de liderança entre Moisés e Josué. Josué tem que substituir Moisés e fazer o povo entrar na terra prometida. E para tanto, o próprio Deus o encoraja. Josué, ele recebe encorajamento, força, um impulso especial vindo da parte do Senhor. A sua geração, a despeito da geração anterior, que foi a geração fracassada, de acordo com Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 a 10, é uma geração vitoriosa. As suas características são uma geração da conquista. Em Josué capítulo 1, 3 e 4, o Senhor diz ao novo líder que onde quer que ele pisar, a terra será dele, além de dar os limites da terra que se estendem até ao rio Eufrates, ao oriente de Israel. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus, têm tomado esse texto como uma promessa de conquista para a sua vida, para a sua igreja. Isso não é errado. Eu creio que algumas palavras de Deus que são primeiramente dirigidas a Israel, elas têm um valor muito grande profeticamente no que diz respeito à igreja. E é claro, debaixo de uma promessa de Deus, debaixo de uma unção de Deus, a igreja caminha, conquistando os seus territórios espirituais, através do anúncio do evangelho e através de atos proféticos poderosos. A geração de Josué foi uma geração do ânimo. O Senhor encoraja por 2 vezes o seu servo a ter ânimo e a usar de esforço para conquistar a terra. Josué capítulo 1, versículos 6 a 7. Né? Então é uma geração que recebe de Deus o ânimo para usar o esforço e conquistar a terra que o Senhor prometeu para eles. Assim também, nós recebemos hoje ânimo da parte de Deus para realizar grandes conquistas em nome de Jesus. Conquista de almas, conquista de territórios espirituais que o Senhor tem colocado diante de nós. Também a geração de Josué foi a geração da palavra. Para manter este nível de relacionamento com o seu povo, o Senhor exige que a geração de Josué se mantenha atenta à sua palavra. Por isso, no capítulo 1, versículo 8, Deus entrega uma palavra muito poderosa para Josué. Uma palavra que eu, particularmente, já preguei muito e gosto muito de ensinar sobre ela de uma forma bem detalhada. Porque aqui Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, Deus está aqui enfatizando para Josué a importância dele manter comunhão com a palavra, né? Para que ele possa ter a palavra na boca, para que a palavra de Deus não se separe da sua boca, não saia da sua boca, ele precisa, primeiramente, ser um homem que medita nesta palavra dia e noite. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa neste mundo, nessa terra, no momento em que você está vivendo, seja uma pessoa como Josué, obedeça a Deus, medite na palavra dia e noite e tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Tudo aquilo que a palavra de Deus tem ensinado a você. Porque então, como consequência natural de tudo isso, você vai fazer prosperar o teu caminho. Então, a prosperidade na nossa vida não é alcançada através de uma unção que Deus derrama, mas de uma atitude de obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra, nós nos tornamos como Josué, uma pessoa que é capaz de fazer o seu caminho prosperar. E por último, nós percebemos aqui que a geração de Josué foi uma geração da obediência. O povo compromete-se a acatar Josué em tudo. Veja aí o versículo 16 a 18 do capítulo 1. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares iremos.
Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua palavra e não ouvir as suas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, nós entendemos aqui que um princípio que a geração de Josué desenvolveu foi submissão à sua liderança. E se nós queremos ser prósperos e abençoados nas promessas que Deus tem nos feito, precisamos desenvolver essa prática de sermos submissos às autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas. Querido, essa é a transferência da incumbência de Moisés para Josué. E eu quero abençoar a sua vida neste momento, declarando sobre você e sobre toda a sua família esta unção da geração de Josué. Uma geração que conquista, uma geração animada, uma geração comprometida com a palavra e uma geração obediente à sua liderança. Que Deus o abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro no curso intensivo de teologia.